Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, noite agitada no estádio do Mangueirão. Remo e Capitão Poço ficaram no empate no fechamento da quarta rodada do Parazão Bampará. E um balanço positivo da Supercopa Rei em Belém. Que possamos fazer eventos desta magnitude cada vez mais aqui no Pará. E o Paysandu mudando a chave, de olho no Penta da Copa Verde. Qualquer torneio que a gente entrar, a gente vai entrar para ganhar. Não tem essa de entrar para cumprir tabela. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos, interajam do Esporte Cultura conosco por meio do nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, Esporte Cultura escalado com Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Renan e a turma de casa que sempre apoia o Esporte Cultura. E ao Renan Melo. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ivo. E boa tarde para quem acompanha o Esporte Cultura. A gente começa o programa de hoje conferindo como é que está a tabela de classificação do Parazão Bampará 2025, porque a quarta rodada foi finalizada. O Remo lidera com 10 pontos, o Paysandu vem na segunda colocação com 9, seguido também pelo Bragantino com 9 pontos. Na sequência vem o Castanhal com 8, a Tuna com 7, o Águia com 4 pontos somados, seguido pelo Cametá também com 4 pontos, Independente com 4, Caeté com 3, Santa Rosa com 3 pontos e na zona de rebaixamento São Francisco com 3 pontos e o Capitão Poço também com 3 pontos. E no fechamento da quarta rodada, Remo e Capitão Poço fizeram um jogo pra lá de agitado no estádio do Mangueirão. Bora conferir na reportagem. Falha de gols, né? Acho que faltou mais gols. Faltou a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade e competência para estar fazendo os gols. Eu acho que se a gente consegue reverter, a gente conseguiria fazer até um placar bem elástico e sair daqui feliz. Essa foi a análise do técnico azulino sobre a partida com o Capitão Poço no encerramento da quarta rodada do Parazão Bampará 2025. Mas o Leão começou bem no jogo, abrindo o placar logo aos 6 minutos, com Dodô invadindo a área e encontrando Jaderson. Na sequência, Dodô cruzou, mas Felipe Viseu mandou para fora. Depois, de novo Dodô, agora em cobrança de falta que acertou a trave. A primeira chegada do Capitão Poço foi com Ju Alagoano, exigindo grande defesa de Léo Lang. De volta ao ataque, Pedro Rocha bateu na saída do goleiro Daniel, mas a zaga do Capitão Poço tirou em cima da linha. Aos 30 minutos, a polêmica do jogo. Ju Alagoano foi derrubado na área. O árbitro foi ao vídeo revisar um possível pênalti, mas o equipamento não estava funcionando. Ao todo, a partida ficou parada por 20 minutos, mas o monitor do VAR não voltou a funcionar. Resumo da história: pênalti não marcado e a partida seguiu sem o auxílio do VAR. O cara tocou primeiro em mim ali na bola ali, foi pênalti, aí complicou pra gente, né? Em relação ao VAR, poxa, não é ruim apenas para os atletas, é ruim para quem está assistindo o jogo. Né? Todo mundo que está presente aqui no estádio, você vê aquela insegurança, aquela indefinição, esfria jogador, o nível do jogo fica pior. Tem gente que tem que trabalhar amanhã cedo e tem que ficar até mais tarde aí para assistir o jogo. Quando a bola voltou a rolar, Edson Cauã mandou na área e Marcelinho cabeceou para fora. E já nos acréscimos do longo primeiro tempo, Ju Alagoano se livrou da marcação e mandou direto para o gol. Meus companheiros aí, a gente tá do começo até o fim buscando fazer o gol e graças a Deus fui feliz aí no último terço aí, receber esse lindo passe e conseguir fazer o gol. Mas é isso, é trabalhar, que vou fazer mais um, segundo tempo. No segundo tempo, a Laranja Mecânica virou o jogo, com o Wellington Londres aproveitando a sobra do escanteio. Capitão Poço 2-1.
O empate do Remo veio aos 26 minutos, com Adailton após a finalização de Maxwell, mas o gol foi anulado por impedimento. Já na reta final do jogo, a dupla Maxwell-Adailton entrou de novo em ação. E dessa vez, Maxwell empatou o jogo para o Remo. Em seguida, aos 45 minutos, Maxwell apareceu de novo e mais uma vez foi marcado o impedimento. Fim de jogo no estádio do Mangueirão. Remo 2, Capitão Poço também 2. E um gosto ruim para o time azulino. Um empate que a gente sai com gosto amargo, pelo que a equipe construiu dentro do jogo, né? A gente teve um volume de jogo muito grande, criou inúmeras chances de gol. O Remo que sofreu os 2 primeiros gols no Campeonato Paraense e o Capitão Poço segue sem vitórias na competição. Ivo, dá para dizer que foi um resultado insatisfatório para os dois? Para o Remo pelo favoritismo e também para o Capitão Poço por ter conseguido segurar a vitória até os 41 minutos do primeiro tempo, melhor, do segundo tempo? Matheus, com certeza. Eu estava ouvindo agora a entrevista do nosso querido Rodrigo Santana, lamentando e alegando uma superioridade tão flagrante do Remo ao longo de toda a partida. Após o jogo de ontem, eu vi a reportagem com o técnico Rogerinho Gameleira. Ele também se lamentava. Achava que o resultado foi ruim para o Capitão Poço, que tinha o placar nas mãos até os 41, 42 da etapa complementar, quando sofreu o gol do Remo. E lá veio o choro do pênalti que não teria sido marcado no jogo alagoano. Eu confesso para você, eu vim aqui correndo para a TV Cultura, vi várias vezes o lance, mas a imagem não me disse se houve pênalti ou não. Honestamente, como sempre falo, na cara de todo mundo. Renan, a respeito das modificações que o Remo fez no time titular. O Remo veio com algumas novidades, com o Léo Lang, com o Alvarinho, com o Reinaldo, com Pedro Rocha e Felipe Viseu como titulares, o Cauã na ala esquerda. Quais deles deixaram as melhores impressões, além do Alvarinho, que foi eleito o craque do jogo? A gente já destaca o Alvarinho, que foi o craque do jogo, com certeza fez uma boa atuação nessa partida. A gente também tem que destacar o Edson Cauã, que foi mais um garoto da base, que também atuou muito bem nessa partida, conseguiu fazer um ótimo jogo ontem, deixou boas impressões, assim também como o outro garoto da base, que também estava jogando no Remo, que fugiu agora o nome. O Cadu também deixou nas primeiras rodadas do Campeonato Paraense. O Edson Cauã ontem fez uma boa partida, mas quem não deixou boas impressões ontem foi o Pedro Rocha. Ontem o Rodrigo Santana resolveu fazer essa escalação com o Pedro Rocha, Dodô e Felipe Viseu, mas ontem o Pedro Rocha brincou, como a gente sempre fala, de perder gols. Perdeu muitos gols ontem o Pedro Rocha, principalmente no primeiro tempo da partida. No segundo tempo a gente já teve a substituição, colocando ali o Adailton com o Maxwell, que foi o que mais deu resultado para o Rodrigo Santana no segundo tempo da partida, tanto é que a equipe esboçou aí uma tentativa de ficar à frente no placar, apesar da equipe do Capitão Poço ter conseguido ali nas bobeiras da defesa da equipe do Clube do Remo fazer os gols, mas o Remo esboçou uma reação com o Maxwell e Adailton fazendo essa tabelinha muito bem ali no ataque e conseguindo até empatar a partida. E após a partida, o técnico do Capitão Poço, Rogerinho Gameleira, falou sobre o resultado. Vamos ouvir. Eu acho que a gente fez por merecer a vitória. E eu acho que nós fomos também, infelizmente, o juiz errou naquela penalidade. Foi pênalti e ele não deu pênalti pra gente. Seria uma outra situação de jogo. Mas com o decorrer da circunstância, a gente sai com um gosto amargo. Porque a gente tomou o gol aos 41 minutos do segundo tempo. A gente poderia ter sido com o resultado positivo. Graças a Deus nós formamos um ponto contra um time de investimento muito grande. E aí os meus jogadores estão de parabéns pela partida que fez. Palavras do técnico Rogerinho Gameleira. Ivo, o Capitão Poço ainda não venceu no campeonato. Soma 3 empates e 1 derrota. Perdeu para o Paysandu na abertura do Campeonato Paraense, depois empatou com o Cametá, depois empatou com o Castanhal e empatou agora com o Remo. Ou seja, desses 3 empates foram contra equipes que, por exemplo, nessas 4 primeiras rodadas, o Capitão Poço jogou contra o Remo, contra o Paysandu e contra o Castanhal. Times que estão na parte de cima da tabela. Então dá para dizer que, apesar de não ter vencido no campeonato,
o desempenho do Capitão Poço é aceitável dentro da competição? Eu acho perfeitamente aceitável, uma boa conduta do Capitão Poço. Ele está na última colocação, mas isso não reflete a qualidade técnica da equipe. Eu gostei do Capitão Poço na goleada sofrida por 4-1 diante do Paysandu, fez um ótimo primeiro tempo, entregou acabou sofrendo o segundo gol do Paysandu já na reta final da primeira etapa, cansou no segundo tempo e ontem contra o Clube do Remo fez uma partida excelente. O Clube do Remo fez algumas modificações e pensei até que o Rodrigo Santana quisesse poupar alguém para o meio da semana, mas realmente alguns não foram bem. Eu gostei desse garoto, Cauã Elias, é um cara da terra, tem que jogar dobrado para merecer a titularidade. Até porque outro dia, mais uma vez, o presidente falou que o Remo continua procurando o lateral esquerdo. E na Tuna, a vitória do final de semana em cima do Cametá ainda é o assunto. Autor de um dos gols na equipe da partida, o volante Cauê falou sobre essa retomada da Águia do Souza no Parazão Bampará. Bora conferir. A gente fez um jogo muito consistente, desde o primeiro até o último minuto. Tudo aquilo que foi planejado durante a semana foi muito bem executado. Graças a Deus pude fazer um belo gol ali no início da partida. É algo que eu venho me cobrando bastante durante o treinamento, para estar sendo um elemento surpresa ali. Sempre que tiver possibilidade de estar marcando os gols. Muito feliz por isso. Palavras do volante Cauê, que é um dos remanescentes da Tuna do elenco que disputou o Campeonato Paraense do ano passado, Renan. Junto com ele tem outros jogadores, como é o caso do Gabriel Furtado, que também marcou um gol nessa partida. Até então, dá para dizer que a Tuna tem conseguido fazer essa campanha que faz até então no Campeonato Paraense, muito em função desses jogadores que seguem no elenco em comparação com o ano passado. Exatamente, o Cauê já, por várias temporadas, já atuou aí na Tuna, tem várias passagens na Tuna, e é um jogador que sempre ajuda a equipe. A gente tem uma equipe praticamente entrosada, né? Porque é praticamente a mesma equipe. A gente teve o Edgo, que veio de novo, mas a gente tem o Gabriel Furtado, tem Jaime, tem Cauê, tem muitos jogadores que já fizeram parte da Tuna ou que fizeram parte na temporada passada. É uma equipe que vem fazendo sim uma boa campanha, apesar da derrota para o Paysandu na terceira rodada, conseguiu se recuperar na quinta rodada, e é uma equipe que está tentando manter essa regularidade, vem fazendo uma boa campanha e vem superando as expectativas. A gente já tinha uma grande expectativa que a Tuna iria fazer uma boa campanha, até por conta da Série D do Campeonato Brasileiro, que vai disputar em 2025, mas vem suprindo essa expectativa. Já no Bragantino, o técnico Robson Melo falou sobre a vitória em cima do São Francisco, que colocou a equipe colocada nos líderes do estadual. Bora conferir. Vitória positiva, Bragantino chega a 4 rodadas com 9 pontos, já livre o clube do rebaixamento, isso é fato, e a gente consegue visualizar coisas positivas na frente na competição. A competição está aberta, você vê a dureza que foi, todos os 4 jogos para nós foram como uma final, e a gente tem encarado isso como Copa do Mundo, é a Copa do Mundo do Bragantino. O torcedor entendeu o momento difícil da partida e nos apoiou, o povo de Augusto Corrêa nos abraçou, e assim, cara, eu peço só a Deus que a gente tenha as melhores escolhas, as melhores decisões para a gente seguir crescendo junto com o Bragantino. Bragantino que soma 3 vitórias seguidas no Campeonato Paraense, Ivo. Perdeu na estreia para Tuna, no Souza, depois venceu Santa Rosa, Caeté e o São Francisco. Olha só, o Bragantino no Campeonato Paraense do ano passado inteiro somou 9 pontos. Os mesmos 9 pontos que já tem em 4 rodadas. Não há dúvida que a campanha do Bragantino é super eficiente comparada, sobretudo, com a do ano passado, né? Começou perdendo para a Tuna, mas foi um jogo difícil, 2-1 para a Tuna do Souza. E sobre a Tuna, acredito que ela é forte concorrente ao terceiro lugar. Não me julguem mal, não esperem nenhum milagre. Claro que do jeito que as coisas vão, apesar dos tropeços do Paysandu com Santa Rosa e do Remo diante do Capitão Poço, os dois são os grandes favoritos para a conquista do título. Mas o Bragantino agradavelmente surpreende e faz uma ótima campanha e merecida até agora. Já no Caeté, a primeira vitória no Parazão Bampará veio no final de semana em cima do Independente. E a partida marcou o retorno do meio-campista Alan Kalberg ao futebol paraense após uma passagem difícil fora do país. Bora ouvir. Infelizmente os resultados não vinham acontecendo, né? Não aconteceram nas primeiras rodadas, mas graças a Deus hoje a gente conseguiu ser coroado, né? Eu estou muito feliz pelo troféu, que isso aqui, como eu falei agora há pouco, é fruto de um trabalho muito árduo, né? Que só eu sei que eu passei fora do país, e em um momento de desistir, minha esposa, minha família sempre me apoiou, né? E hoje a gente está colhendo, muito feliz, dar os parabéns ao grupo, né? Todos que deram a vida aí, né? Agradecer a Deus, estou muito contente com tudo isso que vem acontecendo. Palavras do Alan Kalberg, que ficou curioso para saber onde ele estava jogando.
O Alan Kalberg, Renan Melo e Ivan Moral. Tô curioso. Estava jogando na Albânia. Jogou lá na Albânia e agora retornou ao futebol paraense para jogar no Caeté e conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paraense, um dos times que conseguiu a primeira vitória justamente nessa rodada. Pois é, o Alan Kalberg chegou ali no momento já de dificuldade do Caeté, né? Porque a equipe ele chegou na segunda rodada, não jogou a segunda rodada contra o Clube do Remo, já veio jogar na terceira rodada contra o Bragantino, que foi aquela derrota que acabou aí com a demissão, acabou tendo a demissão do Carlos Pereira. Léo Goiano assume a equipe, consegue essa boa vitória contra a equipe do Independente de Tucuruí. É um jogador que, quando surgiu, era uma grande promessa. Acabou aí passando por momentos de estabilidade, né, um altos e baixos na vida do jogador, enfim, que pode acontecer. Agora retorna ao futebol paraense pelo Caeté, tentando, quem sabe, um retorno aos grandes da capital. O Alan Kalberg, que foi do Paysandu até o ano de 2021. E bora ver o que foi assunto nas redes sociais após essa quinta rodada do Campeonato Paraense? Roda o primeiro meme. Nos primeiros minutos iniciais, o Remo no resto do jogo inteiro aí, ó. 11h59, meia-noite. Segundo meme. Vendedor leva açaí para vender nas arquibancadas do Estádio Olímpico Mangueirão no final da Supercopa. Rapaz, eu compraria esse açaí, tá? Eu compraria. E o cara é bom de marketing, que viu que com tanto turista, com tanta gente que veio de fora, não faltava gente curiosa para tomar o açaí. Se era de boa qualidade, não sei, mas valeu o esforço do vendedor. Com certeza. Terceiro meme. Na época dele, o Paysandu não tomava gols. A foto do Wanderson com a taça da Copa Verde. Ah, falaram tão mal do Wanderson, não é? Agora já estão com saudade dele, né? Torcedor é ingrato, sabe disso, né? Wanderson fez grandes atuações e cometeu poucas falhas, mas que foram registradas e comentadas até hoje. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí. Esporte Cultura de volta para falar sobre Copa Verde. Nesta quarta-feira, o Paysandu inicia a competição em busca do 5º título. Bora conferir na reportagem. Vai virar a chave, né? Focar nesse jogo da Copa Verde. Virar a chave é a ordem da vez no estádio Bampará Curuzu. Nesta quarta-feira, o Paysandu inicia a caminhada na Copa Verde 2025, competição em que o clube é o maior campeão com 4 conquistas. E nesta temporada, o duelo com o Porto Velho de Rondônia será a segunda decisão bicolor no ano. Na primeira, vitória em cima da Tuna e título da Supercopa Grão-Pará. Agora, a responsabilidade é em defender o título regional. Qualquer torneio que a gente entrar, a gente vai entrar para ganhar. Não tem essa de entrar para cumprir tabela ou para fazer minutagem ou coisa do tipo, né? Como eu falei, somos o atual campeão, somos o maior campeão, conquistamos isso e vamos continuar conquistando, né? Então, a gente tem que entender o lugar onde a gente está, a camisa que a gente veste, né? Então, acredito que é um título, sim, de expressão Paysandu, né? É aquele negócio, só não vale quando você perde, ou só vale quando você perde. Quando você ganha, não vale, não. Pra gente não, pra gente a gente tem que ganhar porque vale muito. Final de semana, o Paysandu viu a invencibilidade de mais de um ano em campeonatos paraenses ser encerrada com a derrota para o Santa Rosa. Resultado adverso que vai ficar de lição para esta partida eliminatória na Copa Verde. Não conseguimos atacar bem, né? Tivemos 2 lances ali onde pecamos e o Santa Rosa acabou virando, né? Mas a verdade é que a gente não foi bem, né? A verdade tem que ser dita, né? Acho que a gente deveria ter concentrado um pouco melhor. Acho que a nossa postura dentro de campo não condiz com o que a gente queria, né? Que era a vitória. Jogo único, ou seja, quem ganhar está classificado e quem perder eliminado da Copa Verde. Renan Melo, o Porto Velho que ficou no radar do torcedor paraense por ter eliminado o Remo na primeira fase da Copa do Brasil no ano passado. Agora vai encarar o Paysandu na Curuzu
depois do Papão ter perdido a primeira no Campeonato Paraense. Pois é, e o Paysandu é favorito para essa partida, assim também como o Remo era favorito para aquela partida da Copa do Brasil. A gente sabe que o futebol pode pregar essas peças, principalmente nessas competições que são mais regionalizadas, nacionalizadas, como a Copa do Brasil, como a Copa Verde. Mas o Paysandu é muito favorito para essa partida contra a equipe do Porto Velho amanhã, no estádio da Cruzul. Vai jogar em casa, vem aí de uma derrota, vai precisar de recuperação. A gente sabe que o Márcio Fernandes também poupou jogadores na partida anterior para essa partida de hoje, dessa partida de amanhã contra a equipe do Porto Velho. É um confronto da Copa Verde, mas o Paysandu é muito favorito. O Porto Velho, Ivo, que foi fundado em 2018 só, uma criança novo, ainda, né? No futebol brasileiro. Na temporada disputou apenas 2 jogos, ganhou do Maitá e do Barcelona de Rondônia, Já pode ser. lá no Campeonato Rondoniense, e agora vai encarar o Paysandu na Copa Verde. Olha, o Porto Velho, o Renan já lembrou, nos pregou aquela surpresa ao futebol paraense, eliminou o Remo na Copa do Brasil, mas é outro ano. A gente não vai ser cara de pau, eu não vou ser cara de pau e dizer que estou acompanhando o Porto Velho. 2 resultados a nível regional, vitórias contra o Maitá e o Barcelona de lá, não nos dizem sobre o potencial do Porto Velho. É lógico que jogando em casa, tanto o Remo quanto o Paysandu são favoritíssimos para os 2 jogos. Mas como se trata de uma competição nacional, onde não se tem acesso mais direto à qualidade técnica dos nossos adversários, é bom ter sempre o máximo cuidado. Vamos de interação aqui no Esporte Cultura. O Gibi, lá do Sideral, manda o seguinte: o Alan Galberg foi mais um atleta vítima dos descasos de dirigentes do Papão, junto com o treinador Panelinha. Eu falava sobre Alan Galberg, Renan. O Panelinha ele foi. tem que ver. Ele está se referindo a treinadores que fizeram panelas no Paysandu nos últimos anos. O Alan Galberg é fruto das categorias de base do Paysandu e de 2018 até 2021 chegou a fazer parte do elenco profissional, Renan. Pois é, a gente sempre tem essa questão de jogadores não serem tão valorizados pelas equipes que formam, no caso, o Paysandu, o Alan Galberg, mas a gente também tem que olhar outras situações. Há muita pressão do torcedor também por conta de jogadores, então, às vezes, no erro, a pressão é muito maior, então o clube acaba olhando isso e prefere deixar o jogador seguir a vida para outros rumos. Vamos mais de interações aqui. Boa tarde a todos do Esporte Cultura. Pergunto ao Ivo Amaral se o Espinosa, Cavaleri e Giovani já apresentaram futebol para formar o elenco para a disputa do Paysandu na Série B e se estão à altura dos que saíram recentemente. Olha, substituir o João Vieira é muito difícil. É um jogador que era uma expressão maior do Paysandu, jogador utilíssimo. Então, quem vier para o lugar dele é o Giovani, né? Isso. Vai sofrer bastante. Tem boa categoria técnica, o Giovani, mas chegou com peso acima, sem dúvida alguma. Os 2 outros eu prefiro esperar mais um pouquinho para ver. Não mostraram grande coisa até agora. Os reforços do Paysandu, não há a menor dúvida, continuam devendo uma satisfação maior à sua torcida. E o governador do estado, Helder Barbalho, fez um balanço sobre a realização da Supercopa Rei em Belém, que teve o Flamengo sendo tricampeão em cima do Botafogo. Bora conferir. Primeiro, agradecer à CBF pela escolha de Belém, por prestigiar a Amazônia, o norte do Brasil. E certamente hoje nós tivemos a oportunidade aqui de ver um grande espetáculo futebolístico com 2 equipes gigantes do Brasil. A torcida paraense, apaixonada por futebol, pôde abraçar este momento. E o estádio, como um local acolhedor, certamente uma das praças esportivas mais qualificadas da América Latina, do Brasil, que possamos fazer eventos desta magnitude cada vez mais aqui no Pará. Palavras do governador do estado, Helder Barbalho, Renan Melo, Belém, que tem se acostumado a receber grandes eventos desde a reinauguração do Mangueirão. Já tivemos agora a final da Supercopa Rei, já tivemos os jogos de acesso do Remo, do Paysandu, jogo da Seleção Brasileira. Cariocão, já tivemos treinos da Seleção Brasileira, enfim, Belém vem sendo rotas desses grandes eventos e não só do futebol também para outros eventos como o basquete. A gente já teve pré-olímpico de basquete, a gente já teve vôlei, enfim, já teve vôlei masculino, já teve basquete masculino, basquete feminino, enfim, Belém sendo rota desses grandes eventos. A gente sabe que esse ano é ano de COP30 e o Brasil, o mundo está voltado aqui para a Amazônia, principalmente para a capital paraense, e é muito bacana a gente receber essas partidas, essas grandes partidas de grandes clubes brasileiros. E a expectativa é de que haja mais, né, Ivo? Com certeza. Hoje eu vi uma notícia que o Flamengo provavelmente vai escolher um clássico no Campeonato Carioca, não esses jogos iniciais, que não tem grande apelo, e provavelmente, diante do sucesso
e de ver no estádio a massa extraordinária de torcedores que foram apoiá-lo, escolher Belém para um próximo jogo pelo Campeonato Carioca. Até então, o Flamengo jogou fora, mas com equipe mista, equipe de base, não proporcionou nenhuma atração. Trazendo o time principal, sem dúvida alguma, teremos grande lotação no Mangueirão. E ainda falando de Copas, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil vai ser realizado na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde. Vamos conhecer os confrontos da fase inicial da competição. O Águia de Marabá está no pote E e pode encarar equipes como Fluminense, Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Já a Tuna está no pote F e pode pegar equipes como Ceará, Sport, Cuiabá e Vitória. O Remo integra o pote C e terá como adversários na primeira fase. Pode ter Boa Vista, Olaria, CSE e Portuguesa. Atual campeão da Copa Verde, o Paysandu entra na competição somente na terceira fase. Ivo Amaral, os times paraenses já tendo indícios dos adversários que vão enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que aquela regra do time melhor ranqueado jogar pelo empate não existe mais. Olha, coitado do Águia. Você viu o pote do Águia? Só fera. Já o Clube do Remo e a Tuna Luso-Brasileira vão pegar potes onde podem sonhar em avançar na competição. Eu acredito que a Tuna e o Remo não podem se lamentar do sorteio. Quem tem que se lamentar é o Águia. E para ti, Renan? Pois é, o Águia sempre acaba entrando nesses potes mais difíceis. É claro que a gente viu, por exemplo, nos 2 últimos anos, a equipe eliminando o Coritiba dentro do Zinho Oliveira. É claro que agora não existe mais essa vantagem do empate, não existe mais essa possibilidade do time jogar pelo empate, todo mundo de igual a igual. Essa fase é mata-mata, a primeira fase da competição. O Paysandu só vai entrar na terceira fase por ser campeão da Copa Verde, mas a gente tem grandes expectativas de que a gente esteja com grandes jogos durante essa primeira fase da competição. Depois a gente faz um bolão de quem os times paraenses vão enfrentar no sorteio. E estão abertas as inscrições para o programa Talentos Esportivos. Ao todo, 40 vagas estão disponíveis para a ginástica artística, na turma de 5 a 8 anos de idade. As aulas são gratuitas e as inscrições estão sendo feitas na UFPA, ou melhor, na UEPA, localizada na Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, de 2 às 4 horas da tarde. E para se inscrever é necessário 2 fotos 3x4, cópia da certidão de nascimento, comprovante de residência e atestado médico liberando a prática de atividade física. Hoje, mais de 120 alunas integram o projeto, que é uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, CEL, com parceria com a SEDUC. Então, fica a dica e orientação para quem quiser adentrar na modalidade. Ivo, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Muito obrigado, Renan, e a todos que nos acompanharam até agora. A gente volta amanhã no mesmo horário e canal. Você fica nesse momento com Sem Censura Pará. Tchau!